A gente teve no pronto-socorro um fluxo intenso de pessoas, um volume anormal de pessoas, vamos dizer assim, então um início súbito de pessoas com sintomas de vômito, diarreia, enfim, bem típicos de virose, né? Até a característica dessa sintomatologia desses pacientes, 2 a 3 dias, com melhora, um volume grande de pessoas, então isso indica a possível circulação aí de um vírus gastrointestinal, né? Até falei também com o gerente regional da Sanepar aqui, o Rodrigo Junqueira. A água, a gente tem um processo de análise de água, isso inclusive acompanhado pela nossa vigilância sanitária, onde eles fazem coletas, né, aleatórias em vários pontos onde chega essa água para fazer uma análise de como chegou a qualidade dessa água naquele ponto. E todas as amostras estão satisfatórias. A gente não pode atribuir isso à água que a gente consome. Tanto que nas nossas orientações sobre a prevenção da diarreia e o vômito, a gente indica que se faça o consumo de água de uma fonte potável, de uma fonte confiável, que inclui aí a Sanepar. O que você não pode consumir é água de rios, água de uma casa onde você fez a alocação de um imóvel que você não conhece a procedência daquela caixa d'água, né? Então, a água no seu próprio imóvel, se você não procedeu à limpeza da caixa d'água, aquela água você tem que ferver antes de fazer o consumo, ou então providenciar o quanto antes a limpeza dessa caixa d'água. Cuidados com a alimentação. Então, vou voltar a dizer, a gente tem um número intenso de pessoas sendo atendidas no pronto-socorro. Assim, o último plantão a gente atendeu mais de 300 pessoas numa única noite, que é algo totalmente anormal dentro do nosso critério. A gente atende algo em torno de 200 pessoas em 24 horas. E esse número de pessoas sendo atendidos é esse sintoma, é vômito e diarreia, mais de 80% do atendimento. Inclui turistas, moradores, né? O que a gente diz às pessoas? Que esse período de verão ele já é propício para esse tipo de doença gastrointestinal. E a alimentação das pessoas é inadequada. Nesse período as pessoas tendem, principalmente em festas de final de ano, né? Fica aquele período em casa onde consome alimentos gordurosos, alimentos muito doce, muita bobeira, muito alimento fora daquela rotina da pessoa. Então isso aí, né, soma com a falta de hidratação, então as pessoas se desidratam, muito sol, muita praia, banho de mar, né? Tomam aquela água da praia, enfim. É isso que a gente tem que buscar enquanto população, é fazer esse cuidado próprio, né, para que, enfim, não desenvolva esses sintomas. E desenvolvendo, a gente tem lá o pronto-socorro à disposição. O tempo de atendimento estava horrível, a gente reconhece que estava levando muito tempo as pessoas serem atendidas. A gente fez um aporte lá de 7 médicos no plantão diurno. A gente trabalha sempre com 3 médicos. Ontem a gente fez um plano de contingência junto com a equipe, então já estou anunciando aqui que no pronto-socorro a gente vai fazer uma alteração de fluxo para tentar dar celeridade ou olhar diferente às pessoas que estão com diarreia e vômito. Nós também estamos montando um ambulatório reforçando o atendimento pediátrico no Hospital Municipal. Então toda criança de 0 a 12 anos com sintomas de vômito, diarreia, né, febre, enfim, podem procurar o Hospital Municipal em horário comercial. Então, segunda a sexta-feira, as crianças de 0 a 12 anos vão ter esse reforço pediátrico lá no hospital para desafogar um pouquinho o pronto-socorro. Então a pessoa, isso é muito importante a gente ratificar. Então o familiar, as famílias que porventura têm uma criança de 0 a 12 anos com sintomas, vômito, diarreia, direto no hospital, não passam pelo pronto-socorro. Podem procurar direto no hospital, a equipe já está preparada para fazer esse atendimento, né? Até para desafogar um pouquinho o pronto-socorro, enfim, fazer um olhar diferente para essa criança. Em horário comercial, segunda a sexta-feira, a gente vai estar preparando esse espaço lá no hospital, né? Isso é a parte daquele ambulatório de pediatria que a gente tem diariamente. E também as unidades básicas de saúde, a gente deu uma reorientada com eles, conversamos com eles, eles abraçaram também essa recepção das pessoas. Então você pode procurar a unidade do seu bairro, se tiver com sintomas de vômito e diarreia, que o médico vai fazer o atendimento. Normalmente ele vai indicar lá um tratamento de reidratação, né? Então, enfim, normalmente na sua própria residência. Aquele sorinho básico. Sorinho caseiro, até a gente coloca que é uma fórmula mágica, né? É um copo d'água, uma colher rasa de açúcar, 2 pitadas de sal, a gente produz o soro caseiro na própria casa, vai tomando aquilo durante o dia para se reidratar, enfim. Então, você tem esses 3 pontos de acesso, né? Essas 3 possibilidades de atendimento na sua unidade básica, durante o horário comercial. Crianças de 0 a 12 anos podem procurar o hospital municipal e a população em geral pode procurar o pronto-socorro. Assim a gente acredita que vai ter maior celeridade no atendimento. Eu só queria reforçar aqui, Carlos, que por mais que a gente tivesse tido demora no pronto-socorro para o atendimento dessas pessoas, né,
a gente tem o que a gente chama de classificação de risco. Então, aquelas pessoas que têm um problema mais grave, então eu estou com uma pressão muito alta, eu tô com, né, não estou me sentindo muito bem, procuro o pronto-socorro. Eles vão fazer uma classificação de risco. Todos os casos que eram de urgência, né, pessoas com indicativos de infarto, pessoas que tiveram corte profundo, precisaram de sutura, né, uma fratura, a pessoa que estava com aquela pressão muito elevada, essas pessoas são atendidas de forma diferente. O atendimento é aquele fluxo comum. Você vai passar primeiro pela recepção e pela nossa triagem, né, a nossa classificação de risco. A gente está tentando dar celeridade na classificação de risco. Então, o paciente com sintomas de vômito ou diarreia, a partir da classificação de risco, eles já vão ter esse olhar diferenciado para tentar dar mais celeridade nessa primeira contato com o paciente, né, com o pronto-socorro. E a partir dessa classificação de risco, então a equipe tem expertise de fazer a classificação de risco, vai avaliar todos os sinais vitais, todo o histórico que o paciente está indicando. Daí ele já é indicado para um outro setor. Se esse paciente ele for classificado como amarelo ou vermelho, ele já vai direto para a emergência. Dentro desse plano de contingente que a gente montou, aquele saguão de recepção, né? Então a gente vai, se a gente observar que aquele espaço interno foi saturado com esses pacientes, como o volume de pacientes com sintomas de virose são muito altos, e como você mesmo demandou, né? Às vezes eles precisam de fazer a reidratação, a soroterapia, que a gente chama, tomar um sorinho lá, fica lá meia hora, 40 minutos tomando soro, isso começa a saturar aqueles espaços internos. Então a gente vai utilizar aquele saguão da recepção também para fazer atendimento de pacientes com soroterapia, se for necessário, o que vai demandar um maior número de pessoas lá fora. Mas é importante dizer que não se assuste com aquela quantidade de pessoas que tem naquele espaço, né? Se você não estiver se sentindo bem, o pronto-socorro existe justamente para isso, para que uma equipe de saúde avalie o seu caso e verifique através da classificação se seu caso é urgente, se não é, né? Se ele for de uma baixa urgência, mesmo assim, o atendimento pode ocorrer dentro do pronto-socorro, né? Porque, enfim, você saia de lá medicado. Não fique em casa sofrendo, né? Passe no pronto-socorro, isso é sempre importante. Às vezes a pessoa vai sofrendo porque tem aquele tempo de espera, e quando vai procurar o pronto-socorro já é tarde. Então, não deixe de procurar o pronto-socorro pelo tempo de espera atual, cientes de que a gente está trabalhando no sentido de diminuir esse tempo de espera, de olhar diferente a pessoa com diarreia e vômito, e também, como sempre a gente fez, as outras morbidades. O senhor poderia dizer às pessoas como forma de prevenção, o que não fazer neste período? Eu acho que ele é muito similar à prevenção com relação à Covid. Nesse momento é muito importante você manter a higiene das mãos, né? Então, isso é por contato, né? Essa virose é por contato. Cuidar muito da sua alimentação, então evitar alimentos gordurosos, cuidar muito da refrigeração desse alimento. Então, normalmente as pessoas vão para a praia, né, para fazer lanche, leva aquilo lá num cooler, enfim, todo mundo coloca a mão lá dentro. Cuidar muito desses lanches que se levam para a praia, como eles foram refrigerados, evitar essa exposição prolongada ao sol, cuidar muito da água que você está se consumindo. Então a gente reforça, se você não limpou a sua caixa d'água nos últimos 6 meses, é importante esse momento de ir lá limpar as caixas d'água, porque a gente está tendo circulação dessa virose, né? Então vamos cuidar da água que a gente está consumindo. Enfim, acho que é isso, é manter esses cuidados principalmente de higiene e de cuidado alimentar.